Só que eu precisava aprofundar ainda mais. Resolvi me especializar em aba e em autismo. Mas você precisa ter orgulho do seu filho. Você precisa primeiro aceitar o autismo. Falar, não, tudo bem, ok, meu filho é autista, mas o que eu tenho que fazer para que meu filho seja feliz? O autismo, ele nunca vem sozinho. Sempre vem ali com comorbidades. Ah, é? O instituto foi criado. Como é que foi? E por que acreditar? O nome do instituto é Acreditar, porque eu acredito no Joca e a gente tem que acreditar no nosso filho, acreditar que eles podem, que eles conseguem. Aí a gente criou o Instituto Acreditar. E o nome é Instituto Acreditar Maria de Lourdes, que é o nome da minha avó. Eu saí do meu trabalho de assessoria de comunicação e fui cuidar dele. Aí quando fui cuidar dele que eu descobri o quanto que eu fiquei apaixonada pela transformação na vida dele, né? Através dessa atenção que eu comecei a dar. E o que esse rapaz representa pra você, Daniele? Ele veio pra dar o propósito que eu precisava. Eu não mudo nada na minha vida, só pra ser mãe do Joaquim mais uma vez. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um Formei e Agora. Mais uma vez estou junto de uma aluna excepcional que com certeza você será impactado. Fazer uma promessa prévia que eu acredito que eu chorarei, mas enfim, eu acho que você também vai. Meu nome é Everton Teles, tá bom? E é o seguinte, estou com uma aluna aqui hoje que já passou por poucas e boas na vida, mas que enfrentou todos os desafios com muita garra. Hoje ela é inspiração para muitas mamães, e mamães, não mamães comuns, mamães de autistas. Hoje ela tem um instituto na cidade onde ela mora e ela movimenta toda uma rede de pessoas que se interessam por esse assunto. E ela vive numa busca constante por melhorar isso. E ela não só se mantém feliz com essa progressão, como ela continua buscando cada vez mais evolução acadêmica, enfim, estudantil e tudo mais. Então hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com Daniele Farias. E tudo bem, Daniele? Muito obrigada, tô aqui minha mão gelada. Gostou da apresentação? Eu fiquei emocionada, já eu que eu tava querendo chorar com a apresentação. Que bom, eu fico muito feliz. Então, Daniele, vamos lá tirar essa dúvida de todo mundo de uma vez só. Daniele, como que surgiu essa sua força em receber essa informação, pegar esse limão e transformar numa limonada e fazer com que não só a sua vida fosse transformada, mas agora também de várias outras mães? Exatamente, Everton. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Estou ainda processando a nossa formatura, que foi muito legal. Foi um momento, né, muito emocionante e ficava passando um filme na minha cabeça, né? As noites que eu passei ali estudando. E não é fácil, né? Tem gente que pensa assim, a pós-graduação EAD é muito fácil. Não é. Tem que ter muita disciplina, tem que ter muita resiliência, tem que colocar o horário para estudar. Não é nada fácil. E assim, transformar minha vida através do amor do meu filho é o que realmente move tudo, assim, né? A gente nunca espera ter um filho atípico, né? A gente sonha com o filho, a gente imagina que ele vai nascer ali perfeito, na hora certa, tudo certo. Não que ele não seja perfeito pra gente, mas quando as coisas começam a andar um pouco diferente, a gente fica muito preocupado, que foi o que aconteceu comigo, né? O meu filho, ele tinha alguns atrasos, mas todas as vezes que eu levava nos médicos, eles diziam, não, cada criança tem seu tempo. Por isso que eu tenho muita raiva dessa frase, que eu digo assim, eu digo muito para as mães, né, que a gente tem hoje em dia contato lá no Instituto. Gente, toda criança não tem seu tempo, né? A gente tem os marcos de desenvolvimento, então vamos ficar atentos a isso. Então, quando o Joaquim começou a apresentar alguns atrasos, eu identificava e sempre diziam, não, mas aí ele, com o tempo, ele vai se desenvolver, vai dar tudo certo, e aí o tempo foi passando. E o tempo é ouro quando se trata de desenvolvimento infantil. Então, eu perdi um tempinho ali, até os 4 anos de idade, quando eu realmente recebi o diagnóstico do meu filho. E eu mudei completamente a minha vida. Na época, eu saí do meu trabalho, mudei de cidade, fui para outra cidade para ajudar ele, porque a gente não tinha, né, o tratamento que ele precisava fazer integração sensorial, ele tinha muita alteração sensorial, então ele começou a fazer essa integração e aí ele começou a se desenvolver. E só depois dos 4 anos de idade que ele perguntou de mim pela primeira vez, Nossa, que ele respondeu uma pergunta de alguém. Ai, meu Deus, não, agora não. Vai, continua. Eu lembro do dia que entrei no elevador e alguém disse assim, oi, Joaquim, tudo bem? Ele falou, oi, tudo bem.
E eu comecei a chorar e a pessoa falou, nossa, por que essa mulher tá chorando? Mas ali já era uma vitória nossa, né? A primeira vez que ele respondeu uma criança, porque ele não tinha interesse por pares, né? Que a gente chama, que são as crianças da mesma idade. Sim. Então, assim, eu fui redescobrindo meu filho com 4 anos. O que uma mãe faz ali com uma criança de 1 a 2 anos de idade, ele estava começando a fazer com 4 anos. Então, eu tive, assim, que abandonar toda a minha vida naquele momento e me dedicar para o meu filho. Foi quando eu escrevi um e-book, que é Você Já Brincou com Seu Filho Hoje? Que eu descobri que através da brincadeira eu ia conseguir estimular ele. E aí, além da integração sensorial, foi quando eu comecei a estudar ABA, né? Análise do comportamento aplicado. Fiz alguns cursos técnicos, trouxe ele para São Paulo, ele fez um tratamento aqui com a Maíra Gaiato, que ela é muito conhecida, né? Uma psicóloga muito conhecida. E aí, ele começou a fazer o tratamento na clínica dela, ele começou a melhorar e elas começaram a me orientar, a fazer treinamento parental com a gente. E aí a gente foi fazendo, ele foi melhorando. E com o tempo eu fui me envolvendo cada vez mais, eu vi que ele estava melhorando e a gente sentiu essa necessidade de criar um instituto porque eu comecei a perceber o universo de pessoas que estavam naquele mesmo mundo que eu e que não tinham a informação que eu tinha, que tinha mudado a minha vida, né? Que através do conhecimento, né? Dessa ciência, que é a ciência ABA, que ajuda tanto, que é a análise do comportamento aplicado, a gente avaliar o comportamento da criança, analisar, ajudar essa criança. Aí através disso eu tive a ideia de fundar um instituto para a gente poder ajudar as famílias, para a gente fazer um evento também, que tem um evento que a gente faz todo ano lá, de representatividade, onde as crianças podiam se apresentar nos palcos, né? Mostrar que além do autismo, elas têm as potencialidades delas. E aí a gente criou um instituto, a gente envolveu as mães e a gente está aí já há 3 anos fazendo esse trabalho e o meu filho mudou completamente a minha vida. E eu, formada em comunicação social, nunca na minha vida imaginei que eu ia fazer essa transição de carreira, né? E aí já tinha feito uma outra pós na área da educação e agora fiz transtorno do espectro autista e análise do comportamento aplicado, que, nossa, é o que transformou ainda mais a minha vida, porque trouxe tudo que eu precisava para me sentir mais forte ainda, né, com uma bagagem maior para ajudar outras famílias. Tá, vamos com calma, porque muitas coisas foram ditas e olha só. Existe uma diferença muito grande entre uma mãe de autista para a Daniele, porque nem toda mãe de autista vai querer criar um instituto, vai querer pesquisar a fundo. Algumas, por mais que doa, desistem, entregam seus filhos para outras pessoas criarem, abandonam seus filhos. É muito difícil ouvir isso, mas essa é uma realidade. Não é, Daniela? Eu estou inventando isso. Não. Realmente é uma realidade muito difícil, porque precisa de uma rede de apoio, né? E muitas mães não têm essa rede de apoio. Precisa de cuidar da saúde mental, porque como é que eu vou cuidar do meu filho se a minha saúde mental não está bem? Eu não vou conseguir ajudar ele. Perfeito. E é justamente por isso que a gente teve a ideia de criar um instituto, né? Para ajudar essas pessoas que estão completamente perdidas, que não sabem o que fazer, para trazer essa, de uma certa forma, simpatia ali, porque uma entende o que a outra está sentindo, né? Uma rede de apoio, porque não é fácil. E assim, existem, dentro do autismo, existem os graus de autismo, né? E aí, quanto maior o grau, mais difícil. Isso é uma coisa para a gente poder comentar também. Uhum. E quando você falou sobre os graus de autismo, né? Como é que funciona? Quais são as diferenças entre eles? O nível de esporte 1 é quando precisa de pouco, a gente fala pouco apoio, né? Consegue se comunicar bem, consegue ter uma vida mais perto possível da normalidade. O 2, ele precisa de um suporte maior. E o 3, um suporte ainda maior, que a gente chama de substancial, né? Já tem a vida mais limitada, geralmente às vezes não é verbal, né? Não consegue se comunicar. Eu acredito muito que eu penso assim, né? Existem níveis de suporte de acordo com as áreas. Por exemplo, o meu filho, ele se comunica muito bem, ele fala, mas em questão de percepção visual, o nível de suporte dele não é nível de suporte 1. Por quê? Porque ele já tem uma dificuldade maior nessa área. Então, eu acredito muito... É bem complexo essa avaliação. Essa avaliação, alguns profissionais acreditam muito nisso, que é níveis de suporte de acordo com as áreas. Mas, no DSM, a gente tem o nível de suporte 1. O que é DSM? É o manual de diagnóstico. Ah, entendi. Perdão. Não, tudo bem, é porque... É o manual de diagnóstico que traz, né, as referências dos níveis de suporte dentro do autismo. Entendi.
E ele já traz essa questão do nível de suporte para que a gente possa ali ter uma noção mais ou menos do que aquela criança ou aquele adulto, adolescente está precisando de suporte. Esse termo, inclusive, que você falou DSM, é justamente o que eu ia te perguntar a partir de agora. Por quê? Antes do ABA, você já era completamente interessada no assunto. Como é que foi essa busca por conhecimento? Quais fontes você bebeu? O que te motivou a buscar esses conhecimentos? Quais foram os frutos que você colheu, tanto na criação do seu filho, quanto em ajudar uma pessoa próxima? Como é que foi essa busca por conhecimento? A gente estava falando aqui, né, da realidade das mães de crianças autistas. A gente acaba ficando, muitas vezes, naquele papel de vítima. Não tipo assim, meu filho é autista, e agora o que é que eu vou fazer? Eu preciso saber o que o profissional vai dizer, eu preciso saber o que o médico vai orientar. E aí eu ia para as salas de esperas, né? Levava meu filho muito para terapia, e eu ficava sentada na sala de espera com aquela angústia, sem saber se ele ia aprender, se ele não ia aprender. Eu não podia entrar, em muitas terapias você não pode entrar, e ele voltando sempre igual, né? O tempo passando, e eu via que ele não estava evoluindo como ele podia evoluir. E aquilo me incomodava muito, porque eu sempre via no meu filho um potencial muito grande. Você sabia que ele podia evoluir? Que ele podia mais. Ou você sentia que tinha alguma coisa errada? Tipo assim, não, eu sei que meu filho pode mais. Ou você só tinha um feeling, falou assim, olha, eu não sei. Eu sempre acreditei muito no meu filho. Eu sempre acreditei muito. Mesmo nos dias mais difíceis que ele tinha crise, que ele ficava chorando, que ele batia a cabeça, que não... Eu olhava para ele, eu sabia que ele tinha capacidade de compreender. Eu só não sabia como que eu ia fazer com que ele compreendesse, mas eu sabia que eu não podia desistir, então eu sempre acreditei muito. Então, quando eu levava... Na integração sensorial, ele evoluiu muito, ele conseguiu melhorar a questão da recepção dos estímulos, ele chegava no ambiente e já não entrava mais em crise, porque eu já cheguei a sair Cheguei a sair de um lugar com ele porque a luz estava piscando. Entendi. Que incomodava ele ao ponto da gente ter que sair. Então, assim, era muito... As alterações sensoriais eram muito fortes. Então, assim, o que me ajudou, de uma certa forma, a não desistir, a acreditar, é que eu sabia que ele podia mais. E quando ele ia, por exemplo, à psicóloga, que ele fazia psicóloga, né, terapia, eu não podia entrar. E aí ele voltava do mesmo jeito. Tipo assim, não tinha aquele feedback, não tinha... E aquilo me angustiava. Eu falava, gente, tem alguma coisa de errado. E aí, ele evoluía na parte da terapia ocupacional, mas na parte de comportamento eu não conseguia ver uma melhora, assim, significativa. Então, eu comecei a pesquisar, né? Foi quando eu descobri que tinha a ciência, né? A ABA, Análise do Comportamento Aplicada. Aí eu comecei a ver que ele... Tipo assim, que ele podia melhorar, que eu podia mudar isso, mudar aquilo. Só que dentro ali das minhas possibilidades, eu não encontrava ninguém que pudesse... Porque eu levava nas clínicas, aí era aquela mesinha, ele ficava irritado, aí queriam fazer ele fazer uma atividade, ele ficava nervoso, ele não fazia. E aquilo me dava uma angústia, eu falava, meu Deus do céu, e agora? Aí eu comecei a estudar, falei, não, deve ter uma forma dele fazer, sem ficar nervoso assim. Que é aí que eu te falei da brincadeira, né? Uhum. Que é a parte que a gente fala que existe uma estratégia de ensino dentro da análise do comportamento aplicado, que é a aba naturalística, né? A aba naturalista, perdão. Que você vai através do que a criança gosta, você vai seguindo ali, né, a liderança dela, do que ela quer fazer e vai ensinando o que ela precisa aprender. E aí eu comecei a brincar com ele em casa, tentar descobrir, tentar ensinar ele a brincar, ver o que ele gostava de fazer. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Foi quando eu vim para São Paulo, levei ele nessa clínica da psicóloga e tal. E aí elas começaram a me ensinar, a falar o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer. Aí eu comecei a pesquisar, fiz cursos, né, na época que eram de lá também. Só que sempre com a vontade de aprender mais. Eu já estava achando tudo pouco. É que nem na palestra ontem, né? A nossa professora falou, quanto mais você estuda, mais você tem a noção de que você não sabe nada. Então, era essa sensação que eu tinha o tempo todo. Mas aí ele ia melhorando. Eu ia vendo o quanto que ele estava se transformando. Muito. Tipo, tudo na vida dele estava transformando através, né, do que eu estava modificando, da questão dos comportamentos, estudando. E aí foi assim que... Daniele, é o seguinte, você gostou de fazer a graduação em publicidade? Na época, sim. Gostou? Na época, sim. E como é que foi essa transição de carreira? Porque publicidade e aba não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, a publicidade já está te ajudando muito agora com o Instituto. Mas nós vamos chegar lá ainda.
Mas como é que foi essa transição? Você já estava atuando na área, por exemplo? Você trabalhava com publicidade de alguma maneira? Como é que foi? Como é que você foi largar isso de mão e falou assim, não, aqui eu vejo uma oportunidade? Como é que foi isso? Quando eu fui fazer publicidade, eu gostava muito de fotografia, gostava de vídeo, design. Eu já trabalhava como fotógrafa lá em Belém também. E aí eu peguei e fiz publicidade. Gostava, só que eu era uma outra Daniele, né? Eu gostava do meu curso, fazia, só que assim, eu não era apaixonada, né? Aí eu comecei a trabalhar com política. Fiz assessoria de comunicação, né? De um prefeito da cidade, comecei a trabalhar com isso, né? Na assessoria de comunicação. E aí a gente montou uma agência para cuidar dessa parte política, mas ainda faltava alguma coisa, né? Tanto que quando eu descobri que o meu filho era autista, eu saí do meu trabalho de assessoria de comunicação e fui cuidar dele. Aí quando eu fui cuidar dele que eu descobri o quanto que eu fiquei apaixonada pela transformação na vida dele, né? Através dessa atenção que eu comecei a dar. Eu percebi que eu não dava a atenção que ele precisava, eu comecei a me culpar, que eu tinha que ter identificado antes, que eu trabalhava muito. Chegava em casa à noite, eu comprava tudo que ele queria, né? Ele tinha tudo que ele queria, mas ele não tinha a minha presença. Ele tinha presente, mas não tinha presença. Isso. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a me questionar, eu falei, gente, o que adianta eu ganhar dinheiro, eu trabalhar, se o meu filho tá aqui, esse tempo que eu tô vivendo com ele, né, não tô dando atenção para ele, não vai voltar. Perfeito. Que é a importância da primeira infância. Sim. Que a primeira infância é o momento mais importante da vida do nosso filho. Isso é mais uma coisa que eu acho incrível da sua história, é porque a gente não é muito comum, principalmente nos dias de hoje, as mães largarem tudo por conta dos seus filhos. Não é o comum. Na verdade, é muito doloroso e cada dia está sendo mais doloroso, porque a mulher está cada dia mais no mercado de trabalho. E ficar em casa e cuidar dos filhos e cuidar da casa é uma realidade cada vez mais distante. Não estou aqui fazendo juízo de valor do que é certo e o que é errado. Estou falando o que é difícil. Está sendo muito difícil para as mulheres. E muitas não têm oportunidade também. Sim. Tipo assim, precisa trabalhar, é o único sustento da casa. Muitas não têm uma rede de apoio, não têm um suporte financeiro, né? Graças a Deus, nesse momento eu tive o suporte da minha mãe, o suporte do meu pai, o suporte do pai do Joaquim, né? Que a gente é separado, mas ele estava dando todo o suporte financeiro naquele momento. Então, de uma certa forma, eu me senti privilegiada de poder cuidar dele, de poder falar, não, agora, nesse período agora, principalmente, é uma janela de aprendizagem que não vai voltar, né? Perfeito. É esse o momento dele. Depois eu corro atrás, eu trabalho com outra coisa, mas agora eu preciso me dedicar para ele. Perfeito. E aí, você saiu do trabalho, começou a se dedicar ao Joaquim. E aí, como é que foi a evolução do Joaquim? Porque é importante falar o seguinte, você, pelo que você me falou, você já tinha muito conhecimento do mundo de aba, mesmo antes de se especializar, pela sua vontade de buscar cada vez mais conhecimento. E agora, com os conhecimentos na aplicação direta com seu filho, como é que foi a evolução dele? Ainda maior. E a minha preocupação, principalmente hoje, né, que ele tá na transição agora ele é pré-adolescente, né? Tipo, ele tem 10 anos, não é mais aquela criancinha lá da primeira infância. De entender o que ele gosta, como que ele se sente no mundo, né? Como que vai ser a vida dele, quais são os sonhos dele, o que torna ele feliz de verdade. Porque a gente se preocupa muito com a parte, vou ensinar essas habilidades básicas aqui pro meu filho, porque é importante, é a base de tudo, mas muitas vezes não se ouve a pessoa que está dentro do espectro, né? Eu falo hoje sobre autismo e tal, mas futuramente eu quero que ele fale, que ele possa ser uma voz, entendeu? De levar como que ele se sente, que ele não tenha vergonha de ser quem ele é. Então, assim, todo esse conhecimento eu utilizo para reforçar a autoestima dele, né? Para saber como entender ali o cérebro dele, que funciona de uma forma diferente, né? E hoje em dia, por exemplo, o Joaquim também tem altas habilidades. Então, assim, são outros desafios, né? Ele tem o quê? Altas habilidades. O que significa altas habilidades? É quando ele tem ele tem uma capacidade, além
além do que é esperado, por exemplo, a idade dele em determinadas áreas. Ele é inteligente além disso. Entendi. Tipo assim, ele sabe muito sobre geografia. Caramba! Ele sabe muito sobre ciências. Isso é comum no espectro autista? E o pior que não. Não é muito comum. Geralmente, você tem ali... O autismo, ele nunca vem sozinho. Sempre vem ali com comorbidades. Ah, é? É. Eu não sabia. É muito difícil. O autismo, eu digo que o autismo não é o que traz ali as dificuldades maiores. O que traz são as comorbidades. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem autismo e tem TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Essa pessoa tem que lidar com várias questões relacionadas ao TDAH, que agrava ainda mais. Tanto Sim. que tem que tomar medicação. Geralmente é a medicação que toma para tratar o TDAH. O Joca tem autismo, TDAH e altas habilidades. Meu Deus, Daniele. Dupla E aí, quando é que você excepcionalidade. descobriu isso? Com avaliação neuropsicológica, né? Ele fez a avaliação e a gente foi... Por isso a importância da avaliação neuropsicológica. Para identificar justamente quais são... Nossa, então peraí. Ele tem altas habilidades e ele tem TDAH. E você disse que ele se dá bem demais com geografia. Eu imagino que ele seja o gênio da geografia. O gênio. Porque se tem uma característica do TDAH, é o hiperfoco. Uhum. É de ficar ali naquele cenário ali e ninguém tirar ali de tanta vontade de aprender. Não é ou não é isso? É assim. Só que assim, dele são várias áreas. Tipo, não é só geografia. Ele gosta de geografia, ele gosta de ciências, ele gosta de política, Agora eu tava em Fortaleza, fui pro Connect Autismo. E aí ele ficou com minha mãe e eu achei que ele tava aproveitando lá, tomando banho de piscina. Eu voltei da palestra e ele disse, mãe, eu fiz uma constituição. Criei uma constituição aqui, vê o que você acha dessa constituição. Se for ver lá, assim, a capacidade dele é bem além mesmo. E aí você tem que rebolar mais uma vez para poder acompanhar a quantidade de inteligência que ele tem. Aí tem que ter o suporte da escola para ele não se frustrar, né? Porque aí vem as provas, ele deve achar tudo muito fácil, né? Meu Deus, o senhor ainda tem isso. É. Mas assim, eu não sei, mas minha visão de leigo é um problema bom, não? Só que vamos pensar agora, né? Pensa, ele tem a dificuldade já relacionada ao autismo. Uhum. Em muitos momentos, altas habilidades meio que mascaram o autismo, porque, né, parece ser muito inteligente e tal. Aí a dificuldade do autismo é meio que mascarado pela questão das altas habilidades. Só que, imagina uma diferença de inteligência da parte cognitiva, muito alta a inteligência dele, a parte cognitiva, mas a inteligência emocional não amadureceu o suficiente para acompanhar a cognitiva. Entendi. Então dá um certo conflito ali, né? Ele tem um excesso de perfeccionismo, ele sofre, ele tem muita ansiedade, ele se sente inseguro muitas vezes. Por quê? Porque ele se cobra muito, que é uma característica muito presente em altas habilidades. Entendi. Altas habilidades também tem hiperfoco. Entendi. Tem uma série de questões. Então, assim, dentro dessa questão, né, neuroatípica, né, desses cérebros aí neuroatípicos, existe essa diferença, né? Entendi. Eu vejo como... É como você falou, adaptação. Uma coisa vai ajudando a outra. Tipo, de uma certa forma, altas habilidades ajudam ele a compensar a questão do TDAH, que às vezes ele fica meio distraído, né? Irritado, Entendi. enfim, uma série de coisas. Eu vejo Joaquim futuramente ganhando o prêmio Nobel. Por que não? Por que Com não? certeza. Que E eu impede ele? acredito nele. Com uma mãe incrível igual ele tem, por que não? Por que Com não certeza. ganharia? E aí, beleza. O instituto foi criado, né? Essa parte a gente não falou ainda, né? Não. Como é que foi a abertura desse instituto? Aí a gente tava fazendo todo esse tratamento dele, eu estudando. Aí veio a pandemia. Aí eu tive que eu voltei pra Tailândia, porque as terapias todas que a gente fazia lá em Belém não tinha mais presencial. Então, não tinha por que eu estar ali pagando aluguel se minha casa, minha vida, minha família estava toda em Tailândia. Voltei pra Tailândia. E aí a gente teve a ideia de fazer um evento, né? Um evento que levasse a representatividade das pessoas que estão dentro do espectro. Que foi o Talento do TED Tailândia. E aí a gente
falei, não vou deixar esse evento solto, vou criar um instituto, que aí através do instituto a gente vai fazer os eventos. Começou por conta disso. E para divulgar o evento, para saber quais eram as pessoas que estavam dentro do espectro, os adolescentes, as crianças, enfim, as mães, para poder ter o nosso público e até para reunir essas pessoas que eu tinha muita vontade de conhecer, de saber da história delas, eu comecei a criar um grupo, né? Pedi para uma amiga minha, cria um grupo. Ela era mãe também, ela é mãe de uma criança autista. Eu falei, cria um grupo. E aí vamos colocando as mães e a gente vai vendo tudo. E, nossa, deu umas 200 mães. Muita. E na época a gente até levou essa situação, olha, a gente tem tudo isso de mãe. Aí a prefeitura criou um centro, né, voltado para esse tratamento das crianças, que foi algo muito bom. E aí a gente fundou o Instituto nessa época. Já tem 3 anos. E aí a gente já fez o terceiro, o Talento do TEA. E a gente também, logo depois, criou um espaço onde a gente recebia crianças para fazer treino de habilidades sociais, que era o que o Joca estava precisando muito na época. E eu não tinha onde fazer e nem quem fizesse. Então, todas as coisas que eu estudei para fazer com o Joca eram coisas que eu não encontrava. Entendi. Eu não encontrava ninguém que conseguisse fazer esse treino com ele, né, de habilidades de forma naturalística, brincando e tudo. Não encontrava em lugar nenhum. Vou criar um espaço, vou trazer as crianças e vou colocar ele para interagir junto com as crianças. Foi assim que ele aprendeu a brincar. Que esse era o que eu mais queria. Primeiro, eu ensinei ele a brincar comigo. Depois, ele aprendeu a brincar sozinho. E só depois do treino de habilidades que ele aprendeu a brincar com outras crianças, que eu nunca desisti. Eu falei, ele vai aprender a brincar, vai aprender a interagir. Que incrível. Sensacional. E por que acreditar? O nome do instituto é acreditar, porque eu acredito no Joca e a gente tem que acreditar no nosso filho, acreditar que eles podem, que eles conseguem. Aí a gente criou o Instituto Acreditar. E o nome é Instituto Acreditar Maria de Lourdes, que é o nome da minha avó. Entendi. A minha avó, ela já faleceu, mas ela tinha uma casa que ela criou 40 crianças. Oh. E não era algo assim, na época, não era algo oficializado, um instituto, nem nada, não. Ela ia pegando as crianças, ia cuidando, as mães iam abandonando lá, ela ia assumindo, meu Deus, registrando. Era como se fossem filhos dela. É. Gente, então ela sempre teve um coração muito bom e ela é a minha maior inspiração, né, em relação a ajudar as pessoas. Então o nome do instituto é Instituto Acreditar Maria de Lourdes, em homenagem à minha avó. Gente do céu, mas meio genético já, esse cuidado com a criança já. Gente, incrível. E agora, beleza. Instituto criado, o Joca bem melhor, vai tendo relações sociais com outras crianças, né, como você queria que ele tivesse. E aí, Aba, como é que foi? Como que mudou a sua vida a partir do momento da pós-graduação? O que aconteceu? Como foi visto o Instituto agora que você é líder do Instituto, você é a dona? Como é que foi esse processo? Então, eu já tinha feito psicopedagogia, né? E eu já tinha feito muitos cursos relacionados à aba, muitos cursos relacionados ao autismo, mas a minha especialidade estava em psicopedagogia com ênfase em aba e autismo, mas eu sentia que eu precisava aprofundar ainda mais os meus estudos, ainda mais. Eu criei um projeto de aba nas escolas, né, que a gente fez em parceria com a Secretaria de Educação, e eu levei para as escolas todo o conhecimento que eu tinha com o Joaquim, todo o conhecimento que eu tinha vivido durante esses anos, e comecei a passar para os professores como lidar, como fazer análise funcional do comportamento, como evitar crises dentro da sala de aula, tudo baseado nos estudos que eu já tinha feito. Criei todo um projeto, fiz os slides, foi tudo certinho, fiz material em PDF, preparei as avaliações, os protocolos de avaliação. Eu vim aqui em São Paulo fazer um curso do IGLR, que é um protocolo também muito utilizado para crianças mais velhas, porque eu já tinha os outros que eram para crianças menores, tudo para levar para dentro das escolas. Que o GLR é o Manual do Bom Aprendiz. Então, ele é voltado muito também para esse ambiente escolar. Eu pensei em tudo isso, só que eu precisava aprofundar ainda mais. Foi quando a Líbano entrou na minha vida. Né? Algum vídeo seu entrou lá no meu... Um vídeo meu. Algum vídeo começou a entrar nas minhas redes sociais, eu ficava assim, eu comecei a pesquisar, vi coisas muito positivas, depoimentos de pessoas que já tinham feito. E resolvi me especializar em aba e em autismo. Por querer aprofundar ainda mais, por ter ainda mais segurança no meu trabalho,
porque eu já li muitos livros, mas por ter esse embasamento teórico e para que as pessoas entendessem que eu sou especialista em todos os sentidos, que nem você falou, não adianta só você ser, mas você precisa parecer, né? E nesse contexto, eu queria trazer ainda mais segurança, não só para as pessoas que vão estar ali, que eu vou poder passar as coisas que eu aprendi, como para mim mesma, me sentisse ainda mais segura, né, no meu trabalho, não só com meu filho, mas com as crianças que eu vou poder ajudar, com as famílias que eu vou poder ajudar através do Instituto. Olha, são muitas mudanças e a gente tem que anotar, a gente tem que, né? Quantas mudanças diferentes tiveram na sua vida por causa disso? Então vamos lá, se tiver alguma você me lembra. Primeiro, por que a pós-graduação em aba, no caso, né? Propósito. Seu propósito de ajudar a vida de outras mães. É seu propósito de vida. É assim que você enxerga a sua vida daqui pra frente, não é isso? Com certeza. Sendo, quem sabe, uma referência nacional, primeiro estado, depois nacional, nesse assunto, para ajudar cada vez mais famílias a lidarem com isso. Propósito. Segundo, transição de carreira. A Daniele saiu de publicidade e foi parar em aba. Assuntos que são completamente diferentes. Outra coisa, te ajudar a ser uma mãe melhor. Porque afinal é o seu cenário de vida. Você não procurou o curso porque é para o seu trabalho. Não. A motivação principal foi por causa do seu filho. Quarto motivo, isso te dá autoridade. Isso te dá bagagem. Te dá propriedade para poder falar. É muito melhor, de fato, ouvir ao invés de ouvir a Daniele, que é mãe do Joaquim, ouvir a Daniele, que é mãe do Joaquim e especializada. Esqueci de alguma coisa? Não, é isso mesmo. Então, ao invés o que acontece normalmente, às vezes a pessoa busca e imagina que uma pós, por exemplo, vai transformar apenas uma parte da sua vida, vai trazer apenas um benefício, ela está muito enganada. Porque você é a prova de que ela causa várias outras transformações. E tô certo? Certíssimo. Eu queria convidar uma pessoa especial para poder estar participando aqui do nosso episódio. Uma participação especial? Joaquim, por favor. O filho da Daniele está aqui no estúdio. Oi, e aí, tudo bem? E vem com a caneca na mão. Eu sou o Joaquim, o filho da Daniele. É? Isso. Pois é, eu vim mostrar basicamente. Eu tentei fazer a logo. Não tá 100% perfeita, não. Mas é mais ou menos assim a logo do Instituto. É, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, para o pessoal ver. Afinal, né, foi desenhada à mão. E a logo do Instituto é algo mais elaborado. Essa aqui é uma borboleta, né, Joaquim? É o símbolo do Instituto. Pois é, Acreditar, Maria de Lourdes. O Joaquim fez esse desenho agora há pouco, para poder nos ajudar, né, a falar sobre... Eu disse que ia trazer a caneca, eu esqueci. Falando em esquecer, já que você esqueceu a caneca, o menino que recortou o negócio colou aqui. Olha, eles fizeram aí, ó. Olha só. Incrível, então agora a Líbano está inteiramente ligada. Você quer sentar no colo da sua mãe, Joaquim? Ele é tão pequenininho, olha. Olha, gente, dizem que pra mãe o filho nunca cresce, né? É, que bom que coube, né? Que bom que coube. Realmente. E o que esse rapaz representa pra você, Daniele? Tudo na minha vida. Ele é tudo, né? Ele transformou toda a minha vida. Ele veio pra dar o propósito que eu precisava. Eu não mudo nada na minha vida. Só pra ser mãe do Joaquim, mais uma vez. É muito bom você ter esse momento com ele, porque várias pessoas, né, pais, enfim, que por causas muito menores não conseguem dar atenção devida para os seus filhos, que não conseguem ter esse tipo de proximidade, e você vem para poder provar que não importa a dificuldade. Uma vez que você escolhe ser mãe, uma vez que você escolhe criar bem o seu filho, né? Você faz de tudo.
e faz de tudo ao ponto de continuar estudando, continuar se especializando, mudar a rota da sua carreira, criar um instituto e ajudar outras pessoas e continuar incansavelmente em busca disso. Você vive hoje num propósito imenso e nós somos muito felizes de ter a oportunidade de poder conversar com você. E eu quero que você agora, você diga pra gente o seguinte, Dani. Várias pessoas hoje, vários profissionais poderiam muito bem se beneficiar de uma pós-graduação em aba, por exemplo. Qual conselho que você dá para essas pessoas, que você daria para essas pessoas? Você mocinho, quer sentar lá? Não, que eu não quero atrapalhar. Tá então bom, Joaquim, coisa obrigado. linda. Qual conselho que você daria para essas pessoas, né, que estão em dúvida? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu vou conseguir essa transformação? Enfim. Eu diria que elas precisam, de novo, tá, fica até meio repetitivo, mas elas precisam acreditar e sair da zona de conforto delas, né? Que na nossa zona de conforto a gente não cresce. Perfeito. E foi falado sobre isso na palestra da formatura, que se a gente estiver na zona de conforto, a gente não vai ter nada diferente do que a gente tem todo dia. Elas precisam descobrir o que é que elas amam fazer. Tem uma situação que nem eu te falei, que eu comecei a ver que eu estava fazendo... eu não estava fazendo o que eu deveria fazer, que eu queria só um espacinho para eu estudar mais um pouco sobre autismo. O meu hiperfoco era autismo. Eu precisava estudar mais sobre autismo para que eu pudesse ajudar o meu filho, porque eu me sentia responsável pela evolução dele. Não que as outras pessoas iam somar comigo, mas eu sabia que dependia de mim. Eu falava assim, ele saiu de dentro de mim, ele veio para mim. Então, de alguma forma, eu vou entender como que eu vou ajudar ele. Né? Foi Deus que me deu ele de presente. Eu não posso agora esperar que as pessoas façam por mim. Eu preciso ter esse discernimento de saber o que eu vou fazer para ajudar o meu filho. E eu tenho muita sorte, porque eu tenho uma mãe que está ali, que é tudo para mim. Sem a minha mãe, sem o meu pai, eu jamais estaria aqui conversando contigo. Eles me apoiam em tudo. O Instituto só existe graças ao apoio do meu pai, principalmente da questão financeira. Sempre apoiou, sempre acreditou. Ele poderia muito bem dizer, não, minha filha, vamos cuidar só do Joaquim. Mas ele abraçou a causa junto comigo, sabe? Eu quero muito ouvir isso da minha filha um dia. Ele abraçou. Esse nível de orgulho. Ele acreditou nos meus sonhos, a minha mãe sempre acreditou nos meus sonhos, sempre acreditaram no Joaquim também. O Joaquim é o único neto deles, eles fizeram tudo comigo. Então eu não fiz nada disso sozinha, eu não tô aqui sozinha. Eles estão comigo. Minha mãe, meu pai e meu filho. São tudo na minha vida. Eu vi o Marcos Mion falar uma vez uma frase que me chamou muita atenção. Que ele disse assim, que ele tem muita pena de pais que não têm filhos especiais, diferentes, que ele tem pena. Porque esses pais, eles nunca vão descobrir o potencial de um amor pleno, no seu máximo. Eles nunca vão descobrir. E isso me impactou demais, porque... E me deixou em choque de várias maneiras, porque nós temos hoje tantas oportunidades de amar, de nos doar, e realmente as pessoas, elas não conseguem dar valor. E é muito importante isso que você falou, porque muitas famílias não querem aceitar o diagnóstico, elas têm, né, muita resistência e justamente com medo do que as pessoas vão falar, com medo da sociedade, com medo desse nome, ai meu Deus, autismo, o que é isso? Dá um pouco de medo no início, porque a gente não sabe o que é. Tudo que é novo gera incômodo. Mas quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais você descobre que não é isso, não é esse bicho de 7 cabeças, entendeu? É difícil, não tô aqui pra romantizar, né? Não é fácil, mas você precisa ter orgulho do seu filho, você precisa primeiro aceitar o autismo e falar, não, tudo bem, ok, meu filho é autista, mas o que eu tenho que fazer para que meu filho seja feliz? Independente do que o seu filho vai conseguir fazer, independente do quanto que você vai conseguir desenvolver o seu filho, ele está feliz? Ele está bem? Ele está sorrindo? E ressignificar a sua vida.
mudar. A gente cria uma série de objetivos. Eu quero que meu filho faça essa faculdade, eu quero que meu filho faça isso, eu quero que meu filho faça aquilo. Ouvir mais o seu filho, ver o que seu filho quer, o que seu filho precisa naquele momento. E muitas vezes ele precisa só da sua atenção. A gente precisa sair mais do celular e dar mais atenção para o filho, porque hoje em dia as pessoas estão tão focadas, né, só em rede social, celular, tira foto, mas não vive, não brinca com seu filho. Por isso, quando eu escrevi o e-book, eu desliguei, a primeira coisa que eu fiz, eu desliguei a televisão, desliguei tudo, não tinha eletrônico na minha casa. A gente só brincava. Né? A gente só brincava o dia inteiro. Quando ele não estava na terapia, a gente estava brincando, porque a gente precisa se reconectar. Você diria para esses pais que buscar uma pós-graduação em aba ajudaria? Tudo. Eu acredito que todo pai e toda mãe de autista tem que ser especialista em autismo e aba. Independente, seu filho pode ter o melhor tratamento do mundo, seu filho pode ter os melhores profissionais, mas é você que vai passar mais tempo com seu filho. E é a sua estimulação que vai fazer a diferença no desenvolvimento dele. Não adianta terapia, sem reforçamento em casa, sem generalização, não resolve. É como se fosse tentar limpar carvão, enxugar gelo, não vai resolver. Quem tem que entender de autismo, quem tem que entender da análise do comportamento aplicada é o pai e a mãe. Porque quando a criança estiver com aquele comportamento e você não souber o que fazer, você não vai ligar para o seu médico, ele não vai atender você de noite, de madrugada. Perfeito. Você precisa saber o que fazer. Então, eu acho que, assim, tanto que o Instituto ele é focado em capacitar os professores e capacitar os pais. Porque dentro da escola os professores também precisam saber o que fazer. É muito importante. Acho que todo professor... Hoje em dia é muito difícil você não ter pelo menos uns 3 autistas dentro de uma sala de aula. Então, é inadmissível um professor não saber o que é autismo hoje em dia. Inadmissível. Porque é difícil para ele, porque ele não vai saber lidar. A criança vai entrar em crise. É difícil para a criança, porque ela vai sofrer, porque ela não vai estar sendo acolhida da forma que ela deve ser acolhida. E esse professor vai ficar perdido e a escola fica numa situação complicada. Então, todo professor tinha que entender de autismo e toda família que tem um filho autista tinha que entender também. Você considera que é uma especialização obrigatória para um profissional de educação? Eu considero. Não é mais... A cada 36 crianças que nascem hoje, uma está dentro do espectro autista. Não é mais uma raridade. A cada quantas? 36 crianças que estão nascendo, uma está dentro do espectro autista. Não é mais uma raridade, não é mais algo... eu não vou fazer porque nem toda criança... Hoje em dia a coisa mais difícil é tu achar uma criança típica na tua sala. Tu vai achar uma criança com dislexia, com descalculia, com TDAH, com altas habilidades, com autismo. Então, assim, você tem que entender de neurociência, você tem que estudar sobre comportamento para você saber como lidar com aquela criança em sala de aula, saber o porquê que ela está fazendo aquele comportamento. Eu acho, assim, essencial. Por mim, todo mundo que me pergunta, Dani, eu vou trabalhar... recentemente uma moça estava querendo fazer um projeto de TCC voltado para ecoterapia, né? E ela falou, o que eu faço? aba. Faça aba. Mas por quê? Eu falei, porque não tem como você saber... Como é que você vai tratar de uma criança autista, de uma criança que ela queria se especializar em crianças autistas? Eu falei, sem entender de aba é impossível. O autismo, por que o diagnóstico dele é feito... na clínica, né, com a avaliação é comportamento, não existe um exame que vai dizer assim, seu filho é autista, fiz aqui, tô olhando o seu exame, ele é autista. É uma avaliação, uma avaliação multidisciplinar do comportamento da criança. E a questão está relacionada com comportamento. Não tem como você não estudar sobre comportamento. Perfeito. Dani, agora qual conselho que você daria para a Dani lá depois de concluir a graduação em publicidade, em um mundo completamente diferente que você nem imaginava o que viria ainda acontecer? Qual conselho que você se daria naquele momento? Que pode ser inclusive um momento em que uma pessoa esteja nos vendo agora. Qual conselho que você daria para você mesma? Não tenha medo de descobrir qual é o seu propósito de vida e unir ele ao seu trabalho. Para você não sentir vontade que o dia acabe rápido,
não sentir vontade de sair logo do seu trabalho, porque isso é muito cansativo. Não existe nada melhor do que você estar fazendo alguma coisa que você perdeu a noção do tempo, você quer que não acabe nunca. É assim que eu tô quando eu tô atendendo uma criança, é assim que eu tô quando eu tô falando nas escolas, dando palestra. Por mim, eu passaria a manhã inteira falando sobre autismo. Eu não vejo o tempo passar. Por quê? Porque eu tô fazendo uma coisa que eu realmente acredito. Deu certo para mim, eu quero que dê certo para as outras mães, eu quero que dê certo para a professora. Quando uma professora me manda mensagem, as professoras que a gente fez o projeto, elas mandam assim: Dani, meu aluno, dá tal horário, ele começa a chorar, ele começa a gritar. O que eu faço? Falei, mas o que está acontecendo antes? Antes acontece isso. Mas e aí depois? Qual a resposta que você está dando? Aí eu vou conversando com ela. Falei, faz assim, da próxima vez, antes dele entrar em crise, você muda a rota, já chama ele para uma atividade, isso aí é porque ele não está conseguindo esperar. Aí no outro dia ela fala, Dani, eu fiz e ele não entrou mais em crise, obrigada. Para mim, não tem dinheiro no mundo que pague, porque eu sei que aquele aluno vai estar sendo melhor acolhido. E a gente começa... Eu criei o projeto ABA nas escolas porque tive muita dificuldade nas escolas com o Joaquim. Imagino. Porque às vezes o professor não entendia, eu sofria bullying, e aí eu falava, mas parecia que eu não tava, eu dava uma angústia, sabe? Eu falava, gente, às vezes não é por mal, é porque quem não tem um filho, eu até descobri que o Joca era autista, sabia o que era autismo. Então eu não posso julgar, né? Sim. Mas que faz muita diferença, faz, quando o professor tá capacitado. Pode anotar essa frase porque você tem que patentear ela, tá? Não tenha medo de descobrir o seu propósito. Por quê? Isso me chamou muita atenção. Porque a palavra do momento é propósito. E, nossa, as pessoas estão em busca do propósito, qual que é meu propósito e tudo mais. Mas é bem verdade também que as pessoas têm muito medo de descobrir. Porque se você descobrir, meu amigo, acabou. Não tem chega quem te de pare. folga, chega de, nossa, eu vou bater o cartão e vou, né, ficar sábado e domingo sem fazer nada. Não, porque você não vai nem se permitir parar. Você vai pensar nisso o tempo inteiro. Eu terminei, eu já estava olhando a pós-graduação de terapia cognitivo-comportamental, né? Porque no caso do autismo, a gente fala assim que a integração sensorial ajuda muito no início, que é a base. Primeiro você tem que equilibrar a questão sensorial. Não tem como ensinar nada se a criança estiver com a parte da percepção sensorial muito alterada. Uhum. Depois você trabalha a aba, mas quando chega no nível assim também do Joca, além de aba, você precisa treinar a mente dele para ele sozinho já saber, né, se autoanalisar, entender os sentimentos. Pra ele se tornar protagonista Então dele. o TCC já é para isso. Então, tipo, você não tem vontade de parar de estudar nunca mais. É uma aposta que eu também tenho muita vontade, na verdade que eu vou fazer, né? Porque realmente faz todo sentido. Até pra criação dos meus filhos, da mentoria, enfim, todo tipo de coisa. Habilidades sociais. Dani, é o seguinte, quero te dar um presente. É mesmo? Inclusive tá aqui no estúdio. Que legal. Isso aqui é em nome da Líbano, tá bom? Ai, Quero que você abra, ver se você gosta. que lindo. Que Faça chique. Faça bom Olha, proveito. gente, vou mostrar ali, ó. Que chique. Faça bom proveito. E olha só, Nossa. isso é apenas um símbolo, né? Só uma lembrança, porque você é um dos nossos cases de sucesso. Para você, olhando sua trajetória, que justifica tudo aquilo que a gente faz. A Líbano só existe para poder trazer transformação na vida de pessoas assim como você. Para nós não faz sentido que seja diferente. Se não fosse por você, se não fosse por casos como você, nós fechávamos as portas. E para que nós estaríamos fazendo o que nós fazemos? Então, muito obrigado por você ter vindo aqui compartilhar a sua história. Imagino que não só os graduados, mas também muitos papais, muitas mamães, muitas famílias, muitas pessoas que têm vontade de criar o próprio instituto vão se inspirar em você e no Joca. E muito obrigado por isso. Voltaremos para o trabalho com muito mais força, muito mais gana, porque nós sabemos que nossa mensagem ela precisa reverberar muito mais, porque mais pessoas precisam fazer aba, por exemplo. Então, Dani, muitíssimo obrigado. Foi um prazer. Obrigada, ter você tá com a mãozinha gelada aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e podem contar comigo para ajudar a falar cada vez mais sobre a importância das pessoas estudarem sobre autismo, estudarem sobre aba e, gente, façam a pós-graduação da Líbano. Eles não falaram para falar isso, eu tô falando mesmo.
porque além de ter um conteúdo muito maravilhoso, ter os mapas mentais que ajudam a gente a assimilar o conteúdo, são pessoas maravilhosas, uma equipe maravilhosa, vocês estão de parabéns, de verdade. É mais uma aluna que vai virar professora nossa, né? Mais uma aluna. Seria uma honra muito grande. É isso, Dani. Muito obrigado, viu? Pessoal, muito obrigado para você que ficou até aqui, até o final, tá? Quero te convidar a deixar sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, familiares, as pessoas que têm curiosidade, que estão passando por uma situação assim, às vezes com muito medo. Existe um caminho, existe uma resposta e tá muito no seu alcance, tá bom? Para você que se graduou e não sabe da resposta de formei, e agora? Então agora com a Dani você tem uma resposta, você tem um caminho. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E te espero no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.